Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, dia 9 de abril de 2025. Passo ao primeiro secretário para a deliberação da ata. Senhor presidente, em deliberação da ata da sessão ordinária do dia 2 de abril de 2025, já disponibilizado no site eletrônico dessa Casa de Lei. Em discussão, em votação as atas. Senhor presidente, 16 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Atas aprovadas. Passo ao primeiro secretário para a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, expediente do dia. Solicito a inclusão da seguinte matéria. Voto de pesar número 19/2025, de autoria do vereadora Rafaela Moraes. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Antonieta Fagundes da Fonseca. Voto de pesar número 20/2025, de autoria do vereador Dr. William Miranda. Voto de pesar para a senhora Nádia Rodrigues Lima, moradora do bairro Carapina Grande, falecida no dia 8 de abril de 2025. Requerimento de audiência pública número 4/2025, de autoria do vereador Jefinho do Boneário. Requer ao presidente da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, por intermédio do presidente desta Casa de Leis, realização de audiência pública para tratar sobre entretenimento com a responsabilidade, regularização do uso de som em bares, restaurantes, a realizar ser no dia 6 de maio de 2025, às 19 horas. Veto número 49/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 128, de 18 de dezembro de 2024, veto parcial por contrariedade ao interesse público, o autógrafo de lei número 6.121, de 11 de dezembro de 2024, cuja emenda é a seguinte: estabelecer normas para o funcionamento de distribuidoras de bebida no âmbito do município da Serra e fixar penalidades. Emenda número 13/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquim, inclui no inciso 1º ao artigo 1º do projeto de lei 5/2025. Projeto de lei
número 35/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 4, 21 de janeiro de 2025, projeto de lei a seguinte emenda: a regulamentar, para fins de aplicação legal, a utilização de blocos permeáveis com capacidade superior de 10 por 3 milímetros. Emenda número 16/2025, de autoria do vereador Rafael Estrela do Mar. Acrescento no artigo 5º ao projeto de lei 214/2025 e renumera os demais. Projeto de lei 214/2025, de autoria do vereador Rafael Estrela do Mar, estabelece a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais manter a tela do computador em posição visível ao consumidor durante a relação de consumo. Indicações número 1366 a 1459, de autoria de diversos vereadores. Expediente do dia encerrado. Cede a palavra, presidente. Encerrado o expediente, com a palavra, vereador Dr. William Miranda. Eu quero aproveitar esse momento e pedir um minuto de silêncio pelo passamento da Nádia Rodrigues Lima, uma jovem que exalava alegria, um sorriso fácil, que ontem, repentinamente, sofreu um aneurisma e nos deixou. A gente sempre fala que Deus, ele sempre escolhe os bons, e a Nádia, com certeza, com seu sorriso, a sua alegria, vai fazer muita falta aqui para os seus amigos, para os seus familiares, para a sua família. E aqui a gente pede um minuto de silêncio para que a gente possa estar orando pela alma dela. Cede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Agente Dias. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, queria deixar aqui os parabéns para a equipe dos agentes de trânsito da Guarda Municipal, agente Negrelli e agente Miguel. No último sábado, dia 5, houve uma tentativa de suicídio aqui no viaduto de Serra Sede, e os agentes foram os primeiros a chegar e fizeram o isolamento do local, conseguiram convencer essa pessoa de, naquele momento ali, não pular, não se suicidar, até que chegasse o corpo de bombeiro, equipe de negociação. Então, parabéns aos agentes Negrelli e Miguel por ter conduzido essa ocorrência e salvado, ajudado a salvar essa vida que estava ali passando por algum problema. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Cacear. Boa tarde a todos, boa tarde, quero saudar a mesa, saudar os nobres colegas, a nossa equipe que se encontra ali, a equipe mais top 10 dessa Casa Legislativa e a todos que nos acompanham. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar a nossa vice-prefeita pelo seu aniversário, a delegada Gracimere, que Deus a abençoe, que Deus possa continuar guiando os seus passos nessa nova trajetória. E aqui eu quero apenas mencionar um fato que está acontecendo em Jacaraípe e agradecer o secretário Anivaldo Dias. É uma situação que está ocorrendo ali, que periodicamente estamos fazendo a limpeza na Rua Santa Luzia, esquina com a Rua Caiçara, próximo ao colégio, em que as pessoas insistem, né, em jogar ali grandes quantidades de lixo. É sabido que o município gasta valores absurdos que daria para construir inúmeras escolas, inúmeras creches, e infelizmente vem gastando esse recurso com pessoas que não sabem preservar o meio ambiente e que desrespeita o direito dos nobres, dos munícipes de um modo geral. E aquele local foi limpo ontem e hoje eu passei, infelizmente, o local já está sujo novamente. Na mesma situação, na Rua São Paulo, a rua em que eu moro, ficou limpo na segunda-feira e hoje eu me deparei com um cidadão ali jogando o lixo novamente. Conversei com ele, perguntei o que seria importante para facilitar a vida desses profissionais, que muitos levam o seu alimento para casa apenas, né, com o trabalho de carroceiros, e ali eles pedem que a prefeitura possa disponibilizar um local
para então fazer esse descarte desse material. E estamos vendo aí muitos lotes que infelizmente não tem nada de construído. Então vamos aqui, eu vou apresentar um projeto de lei, peço ajuda a essa casa para utilizar esses lotes que infelizmente estão aí apenas servindo para esconderijo de delinquentes, para que possa servir como transbordo para facilitar a nossa vida e a vida também desses profissionais que dependem de levar o seu alimento. Mas muito obrigado, Nivaldo, e aqui eu quero clamar às pessoas que possa ter um pouco de noção e não fazer aquilo que ele não aceitaria que fosse feito na porta das suas casas, fazendo na casa dos demais. O meu muito obrigado e que Deus os abençoe. Gostaria de falar, presidente. Com a palavra, pastor Dinho. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos vocês. Eu quero que, mais uma vez, manifestar a minha, não revolta, né, mas a minha indignação quanto ao que está acontecendo no nosso país, no Brasil. Lamentavelmente, nós temos um descondenado na presidência da República, que foi colocado ali pelos ministros do STF, conforme disse Gilmar Mendes. E, no dia de ontem, a Comissão de Segurança da Câmara aprovou um projeto que proíbe os seguranças do desarmamentista Luiz Inácio Lula da Silva de andarem armados. Esse descondenado, ele é desarmamentista para os outros, mas ele quer arma para os seguranças dele. Eu recomendo que os seguranças dele andem com flores e com livros, porque, na verdade, nós sabemos que o que para um homem mal armado é um homem de bem também armado. Por isso, sou armamentista e não apenas defendo o armamento para o cidadão de bem, como também defendo o armamento para os cristãos, né, que queiram andar armados. Por que digo isso? Porque hoje sofri um ataque nas minhas redes sociais, alguém dizendo que eu não deveria apoiar esse projeto que foi aprovado, porque, segundo eles, o cristão não pode apoiar a covardia como essa, quando, na verdade, a covardia é o que faz esse desgoverno com os brasileiros de bem, que um governo que apoia bandido, nós vemos bandidos saindo pela porta da frente da cadeia, enquanto cidadãos estão morrendo. E diante desse projeto, o meu amigo Gilvan da Federal fez uma fala que disse que quer que o Lula morra. E aí muitos vieram atacando o Gilvan da Federal, dizendo que isso não é fala de cristão. Na verdade, o deputado Gilvan da Federal está amparado pelo artigo 5º da Constituição, inciso 4º, da Constituição Federal de 1988, ele é imune, né, por suas palavras e votos, mas, lamentavelmente, nós sabemos que quem tem imunidade no Brasil hoje é descondenado, que está amparado pela imunidade. Quero aqui deixar claro que a voz do Gilvan da Federal foi a voz de muitos brasileiros, que talvez não tenham coragem de falar o que o Gilvan falou. E alguns disseram para mim, mas o Lula é filho de Deus. Jesus disse o seguinte, em Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mateus capítulo 16, versículo 24, Marcos capítulo 9, versículo 34, e Marcos capítulo 8, versículo 34, Lucas capítulo 9, diz o seguinte, aquele que, pois, quiser seguir Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Para ser um discípulo de Jesus é necessário arrependimento, coisa que esse descondenado não fez. Então deixo aqui clara a minha fala de que eu apoio a fala de todo brasileiro de bem que quer que o homem mau de verdade se lasque. Chutaram a cabeça, um exemplar da cabeça de Jair Messias Bolsonaro, ninguém disse nada. Jornalistas disseram que queriam Jair Messias Bolsonaro morto e ninguém disse nada. E agora, lamentavelmente, a PGR pede uma investigação contra o deputado Gilvan da Federal, porque ele disse que quer o Lula morto. Acredito que muitos de nós não têm coragem de falar, mas Gilvan representou a fala de muitos de nós que estamos sofrendo na mão desse descondenado. E quero terminar aqui dizendo o seguinte, presidente, demônios não se arrependem. Quero aqui também pedir um minuto de silêncio à senhora Antonieta Fagundes da Fonseca, mãe da nossa amiga servidora dessa casa, Joana, uma senhora muito querida na comunidade Bela Vista, em toda a cidade da Serra. Um minuto de silêncio. Aqui, concedido ao vereador William Miranda, ao vereador Saulinho da Academia.
Concede a palavra, presidente. A palavra à vereadora Rafaela Moraes. Boa tarde a todos, aos colegas vereadores, a quem acompanha aqui pela galeria, aqueles também que estão acompanhando pelos canais oficiais. Eu quero fazer um registro sobre o trabalho da Secretaria de Serviços, sobretudo com recolhimento de lixo entulho, principalmente entulho, porque não é a primeira vez, e Vossas Excelências acompanharam, algumas situações em que toda a Grande Vitória passou por momentos e por bairros em completa necessidade de atendimento urgente por conta de chuva, e a Serra, por conta do planejamento e do trabalho. Graças a Deus, nós não tivemos maiores dores de cabeça com esses episódios de chuvas intensas. Então, isso se dá ao trabalho da Secretaria de Serviço, e parabenizo a Secretaria, na pessoa do secretário Enivaldo Dias. E dizer sobre o entulho especificamente, vereadores, que nós precisamos, com base nessa fala que me antecede, retomar a discussão de áreas de transbordo e de substituição gradativa da tração animal por tração mecânica e elétrica. Porque o país não tolera mais a carroça. E eu me refiro à carroça tracionada pelos animais, que são escravizados, que são maltratados e que, ao final de suas vidas, são abandonados pelas ruas da cidade da Serra. E aí compete também à Secretaria de Serviços o custo pelo resgate desse animal, o tratamento desse animal. Isso é um absurdo. É uma discussão que nós já fizemos esse levantamento desde o primeiro mês, do primeiro ano, do primeiro mandato. E nós abrimos um abaixo-assinado e me atentei de retomar esse abaixo-assinado a partir de hoje, para continuar pelas ruas da cidade coletando assinatura, porque a população da Serra não aguenta mais. Sabe, Peixoto, o senhor agora que é o representante da Prefeitura, da gestão do município aqui, nós precisamos, com urgência, retomar essa discussão, repensar essa modalidade de recolhimento de entulho da Serra. Tem que ter área de transbordo, a despesa com entulho é muito alta e tem que acabar com a tração animal. Nós não aguentamos mais. E eu peço a ajuda dos colegas, os 22 vereadores, que me ajudem nesse projeto. É importante para a cidade. O país anda nesse sentido. A Serra, que é a maior cidade do Espírito Santo, ela não pode ficar para trás. Então, eu agradeço, essa é a minha contribuição aí, os temas são relacionados à Secretaria de Serviço, ele pega um pouco da chuva e também um pouco dessa situação aí do carroceiro que coloca o entulho, logo depois que a Secretaria recolhe. Nós precisamos repensar esse tipo de atividade aqui na nossa cidade. Concede a palavra, nobre presidente. Com a palavra, vereador Renato Ribeiro. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas nobres vereadores e nobres vereadoras. Boa tarde aos colegas que estão na galeria, servidores, acompanhando a sessão. Boa tarde a todos aqueles que estão em casa acompanhando a sessão pelo YouTube. Eu quero fazer alguns registros aqui, meu presidente. Primeiramente, parabenizar o belo trabalho que tem sido realizado pelo nosso ex-prefeito Sérgio Vidigal, que incansavelmente está rodando o Estado, não só rodando o Estado, levando boas novas, levando boas notícias e levando investimento. Quem acompanha o nosso prefeito Sérgio Vidigal, ele tem rodado em várias cidades do nosso estado, levando investimentos importantes para geração de emprego, geração de desenvolvimento, geração de renda nessas cidades. Então, a gente não pode deixar de registrar aqui, passar batido esse trabalho que nós não tínhamos dúvida, né, conhecendo o trabalho que Sérgio Vidigal fez em nossa cidade, o legado que ele deixou, a gente tinha certeza que ele faria esse trabalho, mas surpreende com quão rapidez ele tem executado esse trabalho e mostrado resultados. Então, parabéns ao nosso ex-prefeito e ao nosso sempre prefeito Sérgio Vidigal. Eu quero parabenizar agora ao nosso atual prefeito, também ao nosso ex-prefeito Sérgio Vidigal, que realizou o concurso da Guarda, e parabenizar o nosso prefeito Everson, que se mostra um prefeito preparado, cumpridor de palavras, e preocupado com a segurança da nossa cidade. Porque a previsão de convocação dos guardas, dos agentes
da Guarda seria em agosto. Ele antecipou essa convocação e, cumprindo a palavra que deu, cumprindo o que foi publicado, e a gente falou aqui na semana passada, hoje no Diário Oficial saiu a primeira convocação do último concurso da Guarda. Então, parabéns ao prefeito Everson, que tem feito um trabalho com responsabilidade. A gente tem que levar em conta aqui que não é só fazer a convocação, tem a questão do orçamento que deve ser respeitada, e ele, com muita propriedade, fez a convocação antes, inclusive, daquilo que estava previsto. Então, parabéns ao nosso prefeito, o Everson Meirelles. Quero agradecer, aqui aproveitar para agradecer ao nosso secretário de Serviços, Enivaldo Dias. Repito o que eu falei na tribuna na semana passada, nossa cidade, sabemos o tamanho que ela tem, os desafios que a Serra tem, mas ainda assim Enivaldo tem atendido às solicitações, e nós somos ansiosos, mas precisamos entender que o nosso município é grande, tem bairros que têm mais demandas que outros, mais demandas urgentes que outros, e mesmo assim Enivaldo tem atendido a gente aí com muita responsabilidade. Então, assim, parabenizar e agradecer ao nosso secretário Enivaldo Dias pelo trabalho que vem realizando e por atender às nossas demandas. No mais, obrigado, nobre presidente. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima sessão. Presidente, concede a palavra. Com a palavra, vereador Cabo Rodrigues. Uma boa tarde a todos, aos nobres vereadores, aos amigos que nos assistem pela galeria. Um momento muito especial. No último dia 6 de abril, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo completou 190 anos. São 190 anos defendendo o nosso estado, a população capixaba. De norte a sul, de leste a oeste, seja na zona urbana ou na zona rural, quem precisa de apoio, ligando para o 190, pode ter certeza que a Polícia Militar estará lá. O cenário não é o ideal, o efetivo não é suficiente faz muito tempo. A estrutura precisa ser melhorada, mas com aquilo que a polícia tem em mãos, tem trazido resultados excelentes, e nós estávamos aqui comemorando a redução dos índices de homicídio no nosso município. Então, eu estou aqui para parabenizar você, de soldado a coronel, pelos 190 anos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Qual a palavra, presidente? Qual a palavra? Presidente. Passo. Aqui, ó, Rafael. Nossa. Perdão, com a palavra, vereador Rafael Estrela do Mar. Também quero parabenizar o nosso ex-prefeito. Ontem eu estive na Secretaria de Desenvolvimento do Estado e trago boas notícias para a região da Grande Anchieta e da cidade da Serra. Logo, logo ali, se eu tiver a oportunidade de fazer uso da tribuna, vamos apresentar aí algumas positivas mudanças para a nossa região. E quero parabenizar o nosso prefeito Everson Meirelles pela convocação dos agentes, dos guardas, que, como bem falou aqui o nosso amigo nobre vereador Renato Ribeiro, algo que era para ser mais à frente, foi antecipado e já está no diário de hoje do Executivo. Parabéns, prefeito, parabéns também à secretária de Segurança Pública, a delegada Gracimere. Conte com o nosso trabalho aqui na Câmara Legislativa. Oi. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Jorge Guanabara. Boa tarde, mesa. Boa tarde, presidente. Queria cumprimentar aqui a nossa presidente, Márcia de Belvedere. Quero cumprimentar a Dani, representando a FAMES. Presidente, hoje tem uma bela notícia lá para o nosso bairro, Colina de Laranjeiras. Atendendo o pedido dos moradores, foi feita a readequação do projeto das rotatórias de Colina de Laranjeiras, ali da rua Dom Pedro II. O anseio da comunidade foi atendido, agradecer o apoio, a parceria do nosso prefeito, o Everson Meirelles, da nossa secretária de obras, Isabela Roriz. A gente segue à disposição na Câmara. Passa ao primeiro secretário para a leitura dos oradores inscritos. Pastor Dinho, Paulinho do Churrasquinho,
Professor Rudinei, Stefano Andrade, Agente Dias, Antônio Carlos Ceiá, Wellington Alemão, Rafael Estrela do Mar e Rafaela Moraes. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Boa tarde a todos vocês, mais uma vez. É uma honra poder estar aqui representando, né, uma parcela significativa da nossa cidade e tenho muito orgulho de estar aqui. Nunca falei isso, mas quero falar hoje, muito orgulho mesmo, que apesar dos pesares, uma parcela dessa cidade ela se sente representada por mim e eu me sinto muito honrado de representar aqui os 5.616 serranos que acreditaram no meu mandato. Na semana passada, né, na segunda-feira, não tive a oportunidade de falar, mas quero deixar aqui apenas uma como é que eu vou usar a palavra? Uma justificativa, né, para os eleitores dessa cidade, que às vezes me perguntam, pastor, mas o senhor vai muito nas manifestações do Bolsonaro, o senhor vai muito nas manifestações do Rio, de São Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu nunca, em nenhum momento da história dessa cidade, eu nunca me envolvi com política dessa cidade. Eu me considero um homem colocado por Deus aqui para uma missão, não sei quanto tempo durará essa missão, mas assim me sinto. Antes de ser vereador, eu sou pastor, onde sempre na minha igreja, nos meus lugares de influência, eu sempre me posicionei politicamente. Mas antes de ser vereador, eu sou um cristão, eu sou um cidadão, eu sou um patriota. E sempre quando nós tivermos que lutar pelo nosso país, eu estarei ali lutando pelo nosso país. Não vou me acovardar diante das perseguições que têm acontecido, das injustiças que têm acontecido no nosso país. E o último final de semana eu estive em São Paulo mais uma vez. Segundo os estudantes da Universidade Federal, da USP, tiveram apenas 64 mil pessoas, mas eu testemunhei, certamente ali, nós estivemos ali em mais ou menos umas 500 mil pessoas. Uma prova de que Jair Messias Bolsonaro, ele ainda é a maior força política desse país. Porque o descondenado, quando sai à rua, ele não leva meia dúzia de pessoas. E quando tem meia dúzia de pessoas com ele, certamente estão usando tornozeleira eletrônica. Enfim, então sou um cristão, sou um conservador, eu sou um armamentista, eu sou defensor da vida, sou contra o aborto desde primeiro dia de gestação. Eu sou um homem posicionado nas minhas pautas, não tenho medo de me posicionar e não tenho medo de nenhum tipo de tirania que acontece no nosso país, como agora a tirania do STF. Nós vamos lutar para que a Constituição seja respeitada. E sempre quando eu estou nessas manifestações, se o cidadão dessa cidade quer uma resposta, eu estou nessas manifestações também, porque nós temos aqui o Wallace Barbosa, que foi um preso político. Nós temos o Charles Rodrigues, que ainda está preso. Nós temos o Marco Soares, que esse jovem, não sei se vocês lembram dele, foi preso por 2 vezes. Ele foi preso, foi covardemente humilhado na cadeia aqui do Espírito Santo, onde os advogados tiveram que entrar com a liminar de urgência para tirá-lo dali, senão eles assassinariam esse rapaz ali. O que ele fez? Lutar pelo Brasil. Nós temos também a Deise Silva, temos também o Wilson Nunes, temos a Renata, conhecida como Renata Brasil. Então nós temos cidadãos serranos que foram perseguidos, estão presos pela ditadura do judiciário brasileiro. Então a minha satisfação aos meus eleitores aqui, e aqueles que estão dizendo, pastor, mas qual a necessidade de um vereador ir a Brasília? Qual a necessidade de um vereador ir a São Paulo? O mandato de vereador ele dura apenas 4 anos, mas eu sou patriota, sou conservador enquanto a minha vida durar. Então eu serei aqui nessa cidade, sei que não sou sozinho, tem alguns vereadores aqui que são conservadores, talvez não se posicionam como eu me posiciono, mas certamente são defensores da vida, são armamentistas, e certamente também eles acham que foi uma covardia, está sendo uma covardia o que está acontecendo com os brasileiros que estão presos. Inclusive, nós tivemos o caso da Débora, que foi condenada a 14 anos de prisão. Então, apenas uma satisfação aqui aos munícipes da Serra. Eu não vou me acovardar, eu sempre estarei lutando pelo nosso país, estarei lutando pelas nossas bandeiras, e enquanto tiver um preso político nessa nação, eu estarei lutando pelo Brasil. E enquanto o descondenado estiver na presidência, eu estarei lutando para que ele saia imediatamente dali, porque ali deveria ser um lugar de homens íntegros que amam o Brasil, e não de um lugar daquele que vende o nosso país para ditaduras como Cuba e Venezuela. Eu vou ser bem breve hoje, mas antes de tudo eu quero aqui fazer uma pergunta para o prefeito Everson Meirelles. Prefeito, qual o seu problema comigo? Nós estamos em ditadura ou o senhor tem medo de mim?
eu faço essa pergunta aqui de maneira muito clara, olhando para a câmera. Nós estamos em uma ditadura ou o senhor tem medo de mim? Eu acabei de ser informado pelo meu gabinete, pelos meus advogados, que a Prefeitura da Serra entrou com um processo de pedido de liminar para me proibir, junto com o agente Dias, de fiscalizarmos os órgãos públicos, ou seja, escola, CEMEI, UPA. E eu volto a perguntar, prefeito, é medo ou é ditadura? Nós precisamos saber, porque nessa casa, talvez eu e um ou dois vereadores aqui, temos coragem de chegar aqui e te confrontar, como estou fazendo aqui, porque, prefeito, não te devo absolutamente nada. Eu fui eleito para fiscalizar e propor projeto de lei. São 3 meses apenas, prefeito. O senhor já está querendo me parar? Imagina se eu duro 4 anos aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, prefeito. O meu partido me convidou para que no próximo ano eu venha disputar as eleições, seja federal, seja municipal. Eu ainda estava pensando se sim ou se não. Mas, prefeito, eu acho que o senhor será o meu melhor cabo eleitoral. Se o senhor não sabe, existe uma teoria, não sei se o senhor tem articuladores políticos, uma teoria chamada teoria do injustiçado. Ou seja, todas as pessoas que são perseguidas ou injustiçadas, essas pessoas tendem a crescer, essas pessoas tendem a aglomerar pessoas. E talvez eu esteja aqui criticando o meu maior cabo eleitoral. Eu não sei se eu fico revoltado ou se eu te agradeço, prefeito. Mas, olhando aqui como um vereador dessa cidade, eu me sinto, às vezes, até chateado. Por quê, pastor? Porque eu fui eleito para fiscalizar. Eu fui eleito para pôr projeto de lei. Mas, claro, 2 vereadores, dos 23 vereadores, apenas 2 vereadores estão sendo processados e o prefeito entrou com a liminar para que nós não venhamos fiscalizar. Aí, é claro, eu sei que algumas pessoas vão querer defender o prefeito, mas qual é a defesa diante disso? Porque eu sou um vereador eleito dessa cidade. E não é ego. Fui o 3º mais votado dessa cidade. Não é ego. Falo porque eu não falo sozinho, eu falo por quase 6 mil pessoas. E o agente Dia por quase 3. Nós 2 juntos representamos aqui quase 10 mil pessoas. Então, prefeito, o senhor não quer me parar, o senhor não quer parar o agente Dias, o senhor quer parar quase 10 mil pessoas. E volta a perguntar, prefeito, é ditadura ou é medo? Porque nós só estamos apenas há 3 meses, prefeito. Nós temos ainda 3 anos de porrada para a gente poder conversar, falar, dialogar, mas o senhor quer me parar. Então, deixo aqui registrado para todos os munícipes dessa cidade, para todos aqueles que acreditaram que nós estamos vivendo em liberdade, para todos aqueles que acreditaram que nós estamos vivendo em uma democracia. Não, não estamos vivendo em uma democracia. Nós estamos vivendo uma perseguição na Câmara Municipal da Serra, os vereadores dessa cidade, pela Prefeitura da Serra, que entrou com o processo para poder parar 2 vereadores dessa casa. O que para mim é lamentável, realmente lamentável. Porque se nós fôssemos aqui, a metade dos vereadores, talvez perseguindo o prefeito, ou fazendo oposição ao prefeito, talvez eu acho que o prefeito deveria ter um pingo de razão. Mas não tem, prefeito. Nós somos aqui 2 ou 3 que temos coragem de nos posicionar aqui e falarmos aquilo que nós acreditamos, porque, repito, prefeito, não te devo absolutamente nada. Mas continue, prefeito, continue, que o senhor está me ajudando a tomar uma grande decisão para o ano que vem, e repito, o senhor será o meu melhor cabo eleitoral. Mas, prefeito, já que o senhor gosta de processar as pessoas, eu quero te perguntar, prefeito, por que o senhor não exonerou ainda uma ex-vereadora dessa casa que foi condenada, prefeito, condenada por improbidade administrativa, mas está nomeada. Ela está nomeada, prefeito, na prefeitura, com salário de R$ 17.500, prefeito. O senhor gosta de processar vereador, mas o senhor não exonera os processados. E essa vereadora, ela foi incluída no Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa. Então faço aqui não apenas um desabafo, mas uma denúncia. O senhor gosta de processar vereadores, a Prefeitura da Serra, para impedir fiscalizações, mas o senhor não exonera quem já foi condenado. E certamente daqui a pouco, igual aquele negócio da Guarda Municipal, daqui a pouco vem uma surpresa. Vereadora, que era vereadora da cidade da Serra, foi exonerada, porque o prefeito não gosta de corrupção. É mais uma prova, prefeito, do que aquela inverdade que, na minha opinião, o senhor falou na época da eleição, que o senhor não tinha acordo com o PT. A secretária de Educação foi uma grande prova disso. A secretária de Educação, na verdade, ela é uma prova do que o senhor ou tem vínculo grande com o PT, ou o senhor não tem autoridade de delegar os secretários, e isso vem de cima e o senhor não tem mão sobre isso. Mas quero deixar registrado aqui que o prefeito tem nomeada na Prefeitura da Serra uma pessoa condenada por improbidade administrativa do PT. Então eu espero, prefeito, de maneira como é que eu vou dizer aqui, prefeito? Deixa eu usar a palavra certa. De maneira bem empolgante, prefeito, a exoneração, porque eu quero saber se o senhor vai sustentar
ter no seu gabinete uma pessoa, no seu gabinete não, nomeada na Prefeitura da Serra uma pessoa condenada por improbidade administrativa, ou se o senhor vai ser conivente com isso. Porque, repito, processar vereador e impedir de fiscalizar o senhor quer, mas exonerar quem foi condenado não parece que seja a sua missão. Então, eu quero aqui, antes de concluir, porque hoje eu vou falar pouco, tendo em conta o caso do menino Kelvin, não sei se alguém, do Melvin, né? Não sei se alguém vai falar, eu estive com a família dele, quero deixar registrado aqui que a família é muito grata pela visita do vereador C.A. e do vereador Agente Dias, e eu disse que todos os vereadores dessa casa estariam dispostos a ajudar a família, se caso necessário. Mas eu fiz um pedido de informação recentemente nessa casa, e meu pedido de informação chegou. Meu pedido de informação foi o seguinte: eu quero saber quais são os gerentes das UBSs. Eu quero saber quais são os gerentes das unidades de saúde das nossas comunidades. Eu quero saber em que eles são formados, porque eu fui no UPA de Castelândia recentemente e eu tive uma informação, que eu vou fazer um pedido de informação para saber se é real e não vou divulgar aqui ainda, mas eu fui informado e está aqui a lista aqui, ó, nós temos pedagogos que são gerentes de unidade de saúde, nós temos pessoas formadas em direito, nós temos pessoas formadas em administração, nós temos pessoas tecnólogos em logística, enfim, nós temos aqui pessoas que não têm nada a ver com a área da saúde, que estão nomeadas, que são pessoas que fazem a gerência, gerenciam as unidades de saúde. Então, obviamente, eu sei que a gerência não é uma atribuição de um médico ou de um enfermeiro, mas se nós vemos aqui a formação, inclusive tem pessoas de ensino médio. Nós vemos aqui, se nós de fato, se a Prefeitura da Serra de fato tivesse interesse que a saúde dessa cidade fosse uma saúde que andasse de maneira exemplar, no mínimo, as pessoas nomeadas deveriam ter, no mínimo, uma formação, talvez em gestão pública, como temos alguns aqui, em enfermagem, como temos alguns aqui, mas espera lá, ter pedagogo, gerente de unidade de saúde, ensino médio, porque quando nós votamos aqui a reestruturação da casa, né, nós ouvimos aqui pessoas falando que tinha que subir um nível. Nós temos que subir um nível sim, mas a saúde é a prioridade. Temos que subir um nível também para aqueles que estão cuidando da saúde da nossa cidade. Então, deixo aqui registrado, e eu tenho um grupo de WhatsApp, quem quiser entrar no meu grupo de WhatsApp, eu vou informar depois no meu Instagram, que nesse grupo de WhatsApp que eu tenho, eu vou liberar aqui a lista, ok? Que é pública, de quais são os nomes dos gerentes de unidade de saúde e quais são as suas formações, porque assim, de maneira clara e objetiva, a cidade vai saber a quem recorrer, a quem procurar e quais são as pessoas que são responsáveis por cuidar da saúde da nossa cidade. Então, termino aqui o meu discurso, deixando mais uma vez claro aqui, sou conservador, sou patriota, sou contra o aborto, sou armamentista, sou pastor, sou cristão e não devo nada, absolutamente nada para ninguém da esquerda. Não sou igual a alguns vereadores que já passaram nessa casa, inclusive um que passou aqui, que diziam que era o único bolsonarista dessa cidade, mas na primeira oportunidade que ele teve, ele foi para o lado do prefeito, que é do partido que pediu a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro, ou seja, um melancia, coisa que eu não sou. Deus abençoe vocês. Com a palavra, vereador Paulinho Chwatkin. Boa tarde, nobre presidente, Saulinho da Academia, colegas vereadores que compõem a mesa diretora, secretário Wellington, secretário vereador Serrinha, vice-presidente nosso amigo William Miranda e Rafaela Moraes. E aos nobres colegas vereadores e vereadora aqui, que estão no plenário. Quero cumprimentar também quem nos acompanha na galeria, as lideranças, moradores, cumprimentar os funcionários dessa Casa de Leis e o público que nos acompanha pelas redes sociais.
A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero registrar que estive também há poucos dias na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, revendo o meu amigo, prefeito desta cidade, Sérgio Vidigal, que dispensa comentários pelo grande homem público, gestor e médico, homem que sabe cuidar das pessoas e tem uma sensibilidade, um senso social enorme. E eu fiquei muito feliz, senhor presidente, de ver o nosso ex-prefeito e atual secretário de Estado com a motivação que ele está e com a força e com aquela vontade de ver esse Estado cada vez mais sendo destaque nacional no que tange o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Falando em desenvolvimento, falando em expansão, falando em geração de emprego, renda, e eu saí dali muito feliz por ver um homem que fez uma pequena pausa, mas voltou, mostrando que tem muito a contribuir ainda o nosso Estado, e, sobretudo, com a cidade da Serra, que, naquele momento, perdeu um grande gestor, mas colocou também alguém à altura, o Everson Meirelles, que mostra cada dia que está preparado para os desafios da cidade e que está preparado para colocar a cidade da Serra cada vez mais na velocidade do desenvolvimento, na velocidade das grandes conquistas que a Serra está preparada. Está preparada porque teve um gestor que deixou ela preparada para que o Everson pudesse tocar, e com grande maestria o Everson está tocando esse projeto, que é um projeto que não é do prefeito Sérgio Vidigal, não é do Everson, é de todos nós. É de todos nós. Porque o impacto positivo, nobres vereadores, vai direto à população que mais precisa. Então, nós que estamos aqui, precisamos abraçar, dar as mãos a esses homens que têm compromisso, que têm experiência, que têm coragem de promover as mudanças que impactam diretamente, positivamente, na população da nossa cidade, melhorando o atendimento de saúde, como a gente vê que a saúde não é um desafio só da Serra, é um desafio do Brasil. E digo mais, é um desafio do mundo, porque fazer gestão de saúde não é uma tarefa fácil, além de ser muito caro, precisa fazer de uma forma que a população entenda como usar o sistema de saúde, que é um grande desafio também, preparar a população para usar esse grande plano de saúde pública que é o SUS. Então, assim, tenho certeza que o comprometimento do Everson, a energia do Everson, nós vamos ter cada vez mais conquistas na nossa cidade. Estive, nobres vereadores, com o novo secretário de Saúde, Diogo Cosme, em busca de melhorias para a nossa população. Durante a reunião tivemos um diálogo produtivo no qual o secretário demonstrou sensibilidade. Comprometeu estudar com atenção as nossas demandas. Estive ali, vereador Serrinha, para levar demandas e o anseio da população de Planalto Serrano, Bloco C, que, para ter o atendimento de saúde, precisa percorrer quase 3 quilômetros. E, em conversa com o prefeito Everson, e logo após com o secretário,
nós solicitamos ali o atendimento itinerante e o secretário se comprometeu, está atendendo a nossa solicitação, beneficiando aquela população que mais precisa ali na comunidade Planalto Serrano, Bloco C. Também fizemos uma reivindicação para que a nossa unidade de saúde Planalto Serrano, Bloco B, possa, de fato, receber uma ampliação. E nós fomos, nobres vereadores, informados que esta ampliação está já em andamento, já tem empresa fazendo ali os levantamentos para dar início, o mais rápido possível, à ampliação da unidade de saúde Planalto Serrano Bloco B, que não atende somente a comunidade Planalto Serrano Bloco B, que está crescendo muito, mas tem o loteamento Serraville, que também precisa de ser atendido mais próximo, que é a unidade de saúde do Bloco B. E com o investimento que está sendo feito ali na nova rodovia que liga Serra Jacaraípe, dando agora extensão com o Planalto Serrano através de Serraville, nós estamos vendo, estamos já olhando lá na frente, olhando para o futuro, que haverá muita necessidade que essa ampliação saia o mais rápido, porque ali nós vamos experimentar o maior desenvolvimento da região através desse grande investimento do nosso prefeito Everson Meirelles, juntamente com o governo do Estado, Renato Casagrande. E aí, a gente também fica muito feliz de dar essa notícia, que essa ampliação já está bem adiantada e já tem empresa já responsável para tocar essa ampliação. A gente sabe o quanto é importante a população mais simples e mais humilde, a qual a gente representa no dia a dia, quanto é importante melhorar o atendimento de saúde. Mas isso tem que ser feito, nobre vereador, através do diálogo, com responsabilidade, com conhecimento de quanto se tem para colocar, quanto se pode melhorar, e é isso que nós temos proposto e temos conversado ao longo do nosso mandato. Porque somente assim a gente vai conseguir ver a nossa cidade crescer, ver a nossa população chegando a um índice maior de satisfação, porque esse é o nosso objetivo. Foi para isso que fomos eleitos. É para ser voz para a população, mas voz conscientes, comprometidas, através do diálogo e através da união, porque é através da união que nós vamos vencer os grandes desafios da nossa cidade, que não é uma tarefa fácil, porque falar é muito fácil. Todos aqui sabem, falar é muito fácil, mas para fazer precisa ter disposição, precisa ter condição de diálogo, tem que ter, claro, preparo. Isso nós temos na cidade da Serra. Porque quem está à frente da Prefeitura da Serra é um homem que foi preparado para o maior gestor da cidade da Serra, o homem que transformou a cidade da Serra, Sérgio Vidigal. E o Everson aprendeu com o maior professor, que é Sérgio Vidigal. Então, nós não temos nada melhor do que o que está na cidade da Serra. E aí a população mostrou, nobres vereadores, presidente aqui presente, presidente em exercício, que a cidade quer uma gestão moderna, uma gestão que possa levar para a população um atendimento mais humanizado, com mais agilidade, e é isso que nós estamos discutindo. E quando eu estive com o secretário de Saúde, Diogo, só mais um minutinho para a gente finalizar, a gente viu o quanto que o Diogo foi uma escolha correta
do nosso prefeito Everson. O quanto nós vamos ver essa cidade melhorar a qualidade e o atendimento de saúde do nosso município. O que nós precisamos é estar de mãos dadas, é o que nós precisamos estar torcendo para que quanto melhor, melhor para a população, e o que nós podemos fazer, quanto representantes do povo, é estarmos cada dia mais ouvindo da população, trabalhando duro aqui na Câmara, através dos projetos, mas também dando apoio ao nosso prefeito, que precisa muito, porque os desafios são enormes, mas com muito trabalho, união, com muito esforço e sensibilidade e diálogo, nós vamos conseguir colocar a Serra cada vez mais em destaque, não só no Estado, mas em todo o Brasil. E eu tenho certeza que a grande maioria, todos que estão aqui, têm esse compromisso. Que Deus continue abençoando a Serra, que Deus continue abençoando o nosso prefeito, o Everson Meirelles e todos os secretários. E agradecer o secretário Enivaldo, que está atendendo a comunidade de Planalto Serrano, Bloco A, 3 dias já recolhendo entulhos, poda de árvores, fazendo um atendimento lá. Agradecer o Enivaldo e também toda a equipe da Secretaria de Serviço. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe. Com a palavra, vereador professor Rodinei. Boa tarde, vereadores, vereadoras. É uma imensa alegria estar nessa tribuna e sempre que eu tenho oportunidade eu reforço o meu compromisso com a cidade da Serra. A gente, de fato, recebe às vezes 3.000 votos, pastor Dinho, agente Dias, outros recebem um pouco mais, 5.000 votos, mas a nossa responsabilidade precisa ser com todos os moradores da Serra. Naturalmente, eu entendi que foi gratidão aos eleitores que confiaram o voto a Vossa Excelência, muito bem votado, por sinal, mas nós nunca podemos perder de vista que nós legislamos para todos. Independente de ideologias políticas ou de crenças religiosas, precisamos pensar a cidade, de fato, na sua pluralidade como um todo. E, assim como Vossa Excelência, eu também me sinto muito honrado. E com essa honra vem também a responsabilidade. Eu estava ali sentado, me inscrevi na sessão passada, e, de fato, alguns assuntos acabam perdendo o time, quando você não consegue falar no dia. E hoje eu estava propício a declinar a fala, minha garganta não está tão boa assim, a rinite deu uma atacada, mas eu preciso aqui debater com os pares alguns pontos importantes. Precisamos, nessa tarde, fazer algumas reflexões para que o nosso parlamento possa caminhar em direção cada vez mais alinhada com o que o povo da Serra precisa, com o que a nossa cidade necessita. Eu não sou de vir na tribuna para jogar confetes. Confesso que tenho até certa dificuldade em parabenizar. Assim como também, às vezes, recebo elogio de forma meio que sem gostar muito, a palavra não é gostar, mas sem achar necessário. Porque eu acredito de verdade que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O exemplo, o trabalho, a dedicação, falam muito mais do que palavras.
Tem uma frase dita entre alguns que a gente pode, às vezes, tentar mostrar algo que não é. Mas o tempo certamente revelará tudo aquilo que for necessário ser revelado. Eu não tenho dúvidas disso. Acredito de verdade que isso acontece. Mas eu preciso aqui destacar uma ação exitosa do governo do Estado que faz justiça social, que é a CNH Social 2025. Mais 7.000 carteiras para aquelas pessoas que não têm condição de arcar com os custos de adquirir uma carteira de trabalho. Perdão, uma carteira de motorista. E eu preciso aqui reforçar o diretor-presidente Gilvaldo Vieira, que é quem está à frente dessa importante ação, junto com o governador Renato Casagrande e o vice Ricardo Ferraz. Essas ações só são possíveis quando existe uma gestão eficiente, contas públicas equilibradas, conseguem fazer mais e ir além. E o Givaldo tem feito mais do que entregar carteiras. Tem ajudado o município da Serra, assim como todo o estado do Espírito Santo, onde existe esse Detran e não tem emissão de carteira de identidade. O Detran tem feito parceria com a Polícia Civil e aproximando a emissão de identidade em vários municípios. E aqui na Serra Sede, nós conseguimos aqui na Ciretran, já há alguns anos, ter emissão de carteira de trabalho aqui na nossa região. E isso é graças ao trabalho eficiente do governo do Estado, nesse ponto especificamente, do Givaldo Vieira. A Rafaela, ela trouxe aqui um assunto, Rafaela, que a gente de fato precisa debater um pouco mais. O secretário Nivaldo tem trabalhado muito para a cidade da Serra, a sua equipe faz um trabalho assim, muito eficiente, mas os moradores precisam colaborar também. Porque a cidade mais limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos vai ser suja ao longo do dia a dia. Não dá para acontecer em Caraípe, limpar num dia, no mesmo dia tem entulho sem jogar de forma indevida. Então, precisamos sim pensar políticas e ações para o descarte de resíduos sólidos em nosso município. Aí o apontamento feito por Vossa Excelência, eu entendo que é um caminho possível, sim, que é a questão de criarmos áreas de transbordo para aproximar o descarte regular do lixo dos entulhos, né, e de outros resíduos sólidos da população. Eu dificilmente entro no debate da pauta nacional. Até porque eu entendo que a gente aqui em nosso município tem tantas demandas próximas de nós que, às vezes, gastar energia com pauta nacional, não que não seja importante, eu acho que é importante sim, e dentro das minhas limitações, eu tento fazer as minhas contribuições, enquanto cidadão e até enquanto vereador de forma muito ponderada. Eu prefiro discutir, por exemplo, aqui na Serra, pontos que são importantes. Eu sei o quanto a Secretaria de Educação tem trabalhado, e trabalhado bem em nosso município. Mas eu também sei o tamanho dos desafios da nossa rede. Não adianta querer cobrar que resolva todos os problemas em apenas 3, 4 meses. Educação é processual. Resultados vêm com o tempo. Só apontar problemas é muito fácil. Quero ver ir lá e dar uma solução factível. Uma solução que realmente possa ser feita na prática. Nós temos aí agora em tela uma situação muito peculiar, que é o liminar da Justiça para poder mudar a classificação do concurso. Já tivemos três convocações, todos os convocados dentro do número de vagas já foram convocados já, estão aguardando agora a nomeação, a posse, o processo está correndo, e tem um liminar poder mudar a classificação. É uma pauta para ser debatida e pensada. Até porque eu defendo que quem já foi convocado não pode ser prejudicado por uma liminar. Mantém a turma e coloca a turma da liminar para dentro também. É um debate a ser construído.
A educação em tempo integral, ontem eu participei rapidamente com Alemão e Guanabara, da Comissão de Educação. Eu tenho vários pontos e proposições em relação à educação em tempo integral em nosso município. Precisamos avançar. Nós temos uma lei própria, mas precisamos regulamentar essa oferta em nosso município. E a Comissão de Educação tem a oportunidade de debater esse tema, pensando não só a oferta, mas também a valorização dos profissionais que atuam nessa modalidade. Porque nós não podemos continuar a eterno na educação em tempo integral com professores com extensão de carga horária. É uma defesa que eu faço. Mas eu não posso, a partir desse ponto, querer descredibilizar todo um trabalho feito baseando numa questão de ideologia política. Ideologia política é pessoal. Cada um tem a sua. Eu até entendo que nós não temos aqui o direito, como alguns pensam, de caluniar. Em nosso país, estão distorcendo um direito fundamental da Constituição, que é a liberdade de expressão. Liberdade da expressão precisa ser usada com muita responsabilidade. Nós temos aqui alguns advogados, e eu não sou advogado, sou professor de matemática. Mas na minha anotação escrevi bem assim: a liberdade de expressão é um direito fundamental, que permite às pessoas expressar suas opiniões e ideias sem medo de censura ou represálias. É um pilar da democracia e da interação humana. Existem alguns princípios dessa liberdade. A liberdade da expressão é um direito fundamental. No Brasil, está assegurada em nossa Constituição. Mas ela também tem alguns limites. A liberdade de expressão, ela não é absoluta. Não pode ser usada para cometer crimes, como ameaças, calúnias, falsos alarmes, assédios, conspiração ou até mesmo chantagens. Não estou aqui imputando responsabilidade, e eu quero aqui não fazer um repúdio, que eu acho que eu não tenho necessidade de fazer isso, a fala do deputado Gilvan da Federal. Mas eu não concordo com a fala dele. Eu, enquanto cristão, o Cristo que eu sigo, o Cristo que eu acredito, ele é pró-vida, ele é amor, ele é misericórdia. E eu jamais vou desejar a morte de ninguém. Jamais vou querer que ninguém venha a óbito por pensar diferente daquilo que eu acredito. Se o cara... E vou além ainda. Rodinei, você não é a favor da pena de morte? Se a pena de morte ela foi feita com justiça, o que em nosso país hoje eu entendo que não é possível, ok? Não vejo problema. Mas a morte sem justiça, sem uma condenação justa, é crime. Para a gente poder executar alguém, precisa ter todo um processo. E a nossa Constituição hoje não nos permite essa pena. Graças a Deus. Graças a Deus, Rafaela. Concordo com você. Então participa. Vereador. Concedido a parte, vereador. Na parte, vereador. Queria parabenizar Vossa Excelência pela parte, dizer que hoje nós tivemos junto com o deputado Alexandre Chambinho uma visita técnica lá vereador, na parte é para falar sobre o tema. Ah, sobre Gilvan? Não, sobre o tema proposto. Você quer sobre Gilvan? Não. Não, você me deu a parte, você quer falar sobre Gilvan? Não, mas a não, parte te pedi a parte, você tema. que me deu, não te pedi não. Ah, não, eu tinha pedido, desculpa. Ah, não te pedi não. Ah, ok, então. Ah, então tá. Ah, foi lá então. Obrigado. Valeu, Jefim. Desculpa o engano, tá bom? Por favor, doutor William. Vereador, eu ouvi atentamente a sua fala, eu respeito a sua fala, o senhor é uma pessoa que expressa tudo aquilo que o senhor entende e acredita, mas hoje tudo que nós não vemos nesse país
é obediência à Constituição. Quem deveria guardar a Constituição não está guardando. Hoje nós não temos liberdade de expressão, liberdade de manifestação, vivemos uma ditadura, um estado de exceção, onde todos aqueles que pensam diferente daqueles que estão no poder estão sendo calados. E hoje, quando você está num país onde o Supremo exerce um poder político e não jurídico, é porque esse país é um país muito corrupto. E para você calar esse Supremo, você tem que abrir as pernas para esse Supremo. E hoje, pessoas como nós aqui, estamos tendo nosso poder de liberdade, de fala cerceado. Então, o tema foi bom, mas, infelizmente, eu tenho que discordar do senhor, porque tudo que nós estamos vivendo hoje é um estado de exceção, onde a liberdade de cada um aqui já deixou de existir há muito tempo. É só para uma reflexão mesmo, entendeu? Obrigado, vereador. Falou muito bem. O senhor concorda, então, em desejar a morte de alguém? Não foi isso que eu disse. Eu falei de liberdade e obediência à Constituição. Ok. Eu concordo com o senhor que a nossa liberdade, algumas vezes, é cerceada. Concede a parte, vereador. Por favor, Rafaela. Mas eu gostaria ainda sobre o tema, porque sobre o tema. Se for a parte para não falar sobre o tema, apenas expressar uma opinião, como vereadora, representante do legislativo dessa cidade e pertencente ao meio jurídico por formação, eu jamais posso me juntar a um coro que desacredita no judiciário. Eu ainda acredito nas instituições desse país. E preciso acreditar, porque a gente vive num Estado democrático de direito, onde cada um, exercendo bem a sua função, faz o Estado andar em equilíbrio. Eu quero dizer sobre liberdade de expressão que várias pessoas nesse país são condenadas porque abusam da liberdade de expressão. E não estou dizendo da direita ou da esquerda. Existem condenados da direita e da esquerda por terem abusado da liberdade de expressão. E se Vossa Excelência fizer uma pesquisa rapidamente no site de justiça desse país, Vossa Excelência vai encontrar políticos da extrema-direita e políticos da extrema-esquerda condenados pelo abuso da liberdade de expressão. Porque as pessoas não entenderam ainda que o seu direito termina onde começa o direito do outro. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala. Eu sou de um partido de centro-direita, mas a gente tem que respeitar o direito do outro. E ser republicano é isso. Eu posso discordar 100% do que um outro mandatário falar dessa tribuna, mas ele tem o direito de falar. Obrigado, vereadora. Muito propícia a fala de Vossa Excelência e concordo com a senhora que a liberdade é um direito fundamental, mas, de fato, ele termina onde começa o do outro. A gente não pode confundir liberdade de expressão com direito de falar qualquer coisa a respeito de alguém. E eu trouxe esse tema aqui hoje por um motivo muito específico, né? Eu quero me juntar aqui ao pastor Dinho, que ele disse que está tendo o seu direito de exercer o papel de fiscalização cerceado. E é um direito que eu não quero acreditar e não acredito, né? Eu não vi a peça e está na mão do senhor aí, não tive a oportunidade. Quero até depois pegar e ver com mais paciência e tranquilidade. Mas eu fiscalizo, vou continuar fiscalizando. E se existe o prefeito da Serra pedindo ou processando os senhores por não poderem fiscalizar, precisamos, enquanto Câmara, entender o que está acontecendo em relação a essas fiscalizações. Porque é papel do vereador fiscalizar. Mas eu não posso fazer, não estou dizendo que os senhores fizeram,
Mas eu não posso fazer igual fizeram alguns deputados há um tempo atrás, no Hospital Dório Silva, que, de certa forma, invadiram o equipamento de saúde sem máscara, sem a higiene necessária, sem os trâmites legais que precisam ser seguidos. Então, até para fiscalizar, eu preciso ter responsabilidade. Me perdoe aqui a usar o termo, mas fiscalizar não me dá o direito de invadir, igual os deputados fizeram à época. Não estou falando por o caso dos senhores. Eu só quero aqui entender um pouco mais, para a gente poder também aqui, não só tacar pedras, sem de fato estar muito bem fundamentado o que está acontecendo. Porque senão prevalece a narrativa e o discurso. E eu defendo, votei no prefeito Everson, fiz campanha para ele, sou parceiro da gestão, mas eu não quero ser conivente com nada que a gestão faz de errado. E até então, até onde eu saiba, a gestão não tem esse posicionamento de impedir vereador de fiscalizar. Pelo contrário, sempre que eu chego em unidade de saúde, numa escola para poder fazer uma visita técnica e fazer fiscalização, eu sou muito bem recebido. Confesso que alguns pedidos de informação estão demorando mais do que deveria. É algo que precisa ser ajustado também junto à gestão para que venha um pouquinho mais rápido. O tempo finalizou. Obrigado, nobre Obrigado, vereador. Renato. Obrigado. Com a palavra, vereador Stefano Andrade. Senhores vereadores, boa noite à galeria, aos internautas que nos escutam e nos assistem pelo YouTube. Discussões importantes precisam ser travadas aqui nesse plenário, precisam ser travadas na sociedade, em nossas famílias, mas não podemos, em momento algum, perder o respeito um pelos outros. Discordar é saudável, é importante para o crescimento do plenário, desse parlamento, da sociedade, mas não podemos entender que somos portadores de uma verdade absoluta e que o outro nada pode acrescentar em qualquer discussão, que é o que está acontecendo em nosso país. Há um grupo que tem uma verdade absoluta e um outro que tem uma outra verdade absoluta, esticando o Brasil, esticando as famílias, sem permitir abaixar a cabeça para ouvir, e muitas das vezes terminando em ofensa, muitas das vezes chegando ao limite da agressão. A discussão que o vereador hoje, Rudinei, professor Rudinei, e o vereador Pastor Dinho trouxeram aqui é importante demais. E traz a crescer e a acrescentar no nosso parlamento. A gente entende que alguns não vão entender, mesmo que essa discussão, né, Pastor Dinho, seja o mais simples possível. Nunca vão ter essa compreensão. E, às vezes, essa discussão incomoda. Não é isso, Jefinho? Mas é uma construção muito importante. Defender a vida, igual o professor Rudinei aqui defendeu, não pode ser digno de vaia.
Defender a vida nunca pode ser um crime. A única pessoa que teve no mundo entre nós que era capaz de mudar tudo, dar a vida, tirar a vida, em momento algum, abriu a sua boca para ordenar a morte de alguém. E é nesse que eu acredito. Nem a sua própria vida, ele tendo condição de preservar, ele optou em fazer. Num julgamento onde a sociedade desejava apedrejar alguém, ele pediu àqueles que estavam ali para fazer uma reflexão. Quem aqui se sentir digno, que atire as pedras. E muitas das vezes, jogamos pedras a troco de 15 segundos de stories nas redes sociais. As discussões em nossa sociedade estão cada vez mais rasas. Se não informar em 15 segundos, já foi. Não prende a atenção. Se nos 3 primeiros segundos da rede social eu não criar uma polêmica, não gera audiência. E a nossa sociedade está entrando num espiral que nós, como responsáveis, não podemos aderir a troco de coração, a troco de palminhas. Defender a legalidade, que é o que defendemos aqui, não pode ser visto como um ato de temerosidade, de uma postura medrosa. Pelo contrário, quando a prefeitura, muitos tentam aqui responsabilizar o CPF do prefeito, né? Mas quando a Prefeitura da Serra, sua procuradoria, seu corpo jurídico, faz uma solicitação de uma liminar para preservar as instituições públicas, pelo contrário, não é ato de medo, não. Em momento algum eu enxergo isso como um ato de medo. É um ato de preservação às instituições. Nós, como vereadores, temos que defender o processo legal sempre e sermos exemplos dessa legalidade. Solicitar uma liminar não é fugir da transparência, pelo contrário. É preservar as instituições que nós acreditamos. Há pessoas que resolvem atacar o legislativo de qualquer maneira para ganhar likes nas redes sociais. Tenho certeza que nenhum dos 23 aqui concorda com essa forma. Dessa forma ilegal e agressiva como essa casa aqui muitas das vezes é atacada. Quando pegam esses 23 vereadores e colocam numa vala comum e dizem que os 23 são iguais. Não podemos olhar para os poderes que são iguais a nós, o judiciário, o executivo, e tentar também de uma forma generalizar. Precisamos nos portar com toda a autoridade que nos foi incumbida pela população. Precisamos olhar um nos olhos dos outros aqui com respeito. Precisamos ter discussões importantes para essa cidade, para serem discussões transformadoras. Vereador Pequeno, precisamos pegar problemas sérios, como o senhor vem mostrando e trazendo, pautando, como desperdício de água,
e trabalharmos para que isso seja uma solução para todos os munícipes, independente se eu tive aqui 2.330 votos. Agora governamos para toda a população. Prefeitura de Vitória está botando convite nas redes sociais para fazer a primeira UPA. Acreditem, a capital, com uma receita muito maior do que o município da Serra, vai fazer a primeira UPA agora. Aonde que era atendida essa população? Vocês acham que era atendida aonde? Aqui na Serra. Em Carapina. Sobrecarregando o atendimento da cidade da Serra, muitas das vezes tirando uma vaga, demorando o atendimento de uma pessoa que precisava de ser atendida num tempo mais ágil aqui na nossa cidade. Os esforços que esse município vem fazendo, quando em outras gestões entregaram o materno-infantil para o Estado, é priorizar o cidadão serrano. Claro que quando um vereador aqui erra, pode ser que uma vida seja cefada. Quando um vereador aqui seja omisso, pode ser que alguém morra lá na ponta. Mas quando um médico está atendendo, se ele errar, as consequências são realmente fatais, assim como um agente da segurança pública. Quando um agente da segurança pública erra, a vida dele está em risco, a vida de outro também está em risco. Então, são profissionais que agem sob pressão o tempo inteiro. O secretário Diogo, diante dos últimos episódios apontados aqui pela essa casa, está agindo de forma enérgica. Já afastou quem deveria ser afastado, já protocolou no CRM todos os documentos que deveriam ser protocolados, já notificou a empresa que não foi contratada no governo do Everson, que não foi contratada no governo do Vidigal, que foi contratada pelas gestões anteriores dessa cidade, para poder se explicar. Mas entendam, quando um médico erra, quando um agente da segurança erra, a causa é a morte. Mas salvam vidas todos os dias. Porque decidiram dedicar a esse feito, a salvar vidas, a trazer pessoas ao mundo, a dar uma qualidade de vida melhor à sociedade. Concede a parte. Mas nós, como vereadores, precisamos sentar aqui e promover uma discussão para o que podemos apontar, quais são as sugestões, o que devemos fazer para a nossa cidade atender mais e melhor aquela população que votou na gente ou não votou. Por quê? Porque esse parlamento aqui não é composto por todos os candidatos que disputaram a eleição. Foram aqueles que democraticamente foram eleitos na cidade da Serra. Então, pensar naqueles que nos trouxeram aqui é fechar os olhos para aquela população que tanto precisa. Eu não posso ser mesquinho ao ponto de governar só para os que votaram em mim. Eu vou fazer da cidade da Serra um tabuleiro de xadrez? Vou pintar de preto as casinhas que não votaram em mim e de branco aqueles que votaram? Vou pintar de branco as casinhas que não votaram em mim e marcar de preto aquelas que votaram em mim? Depois que nós fomos diplomados, é para todos os cidadãos da nossa cidade. Então não podemos ser mesquinhos e olharmos só para aqueles que nos trouxeram até aqui. Vereador Paulinho.
parabenizar Vossa Excelência pela forma tão esclarecida, tão esclarecedora que Vossa Excelência conduz esse tema. E quero aproveitar para, até que fim, parabenizar o prefeito Pasolini, né, que está construindo lá uma UPA, para, até que fim, poder, lá em Vitória, poder atender os pacientes de Vitória que vinham para a Serra, né? Então, parabenizar e dizer, aqui, no início do nosso mandato, também, a gente viu que a Escola Legislativa aqui também, através do procurador, Fernando Dille, com muita nobreza, aqui ele pôde passar, dentro da legalidade, como é a forma de fiscalização que nós, legisladores da cidade da Serra, possamos fazer, né, de forma correta, para que a gente possa, de fato, fazer a nossa função respaldada dentro da legalidade. Então, parabenizar a Vossa Excelência pela fala e dizer que a importância da gente estarmos aqui sempre cumprindo o papel da legalidade, cumprindo o nosso dever, mas dentro da legalidade, querendo sempre o maior intuito de todos aqui, o melhor para toda a cidade da Serra. Muito obrigado. Vereador Paulinho do Churrasquinho, o senhor é um vereador na comunidade mais carente aqui da nossa cidade. É um vereador que já está aqui já por 5 anos, que sabe o quanto aquela comunidade sonhou em tê-lo aqui. E o senhor não faz lá política para quem votou no senhor. O senhor vai andando de rua em rua, de casa em casa, pedindo por todos ali, sendo o porta-voz de toda uma sociedade, não só do bairro Planalto Serrano, mas de todos os munícipes dessa cidade. Um vereador corajoso, e parabéns por isso. Parabéns por isso. E essa casa, enquanto buscar divisão política, enquanto querer que o carro vá para frente, virando só para a esquerda, ou virando só para a direita, não vamos chegar ao resultado que a população precisa. Às vezes vamos precisar fazer curvas para a direita, às vezes vamos precisar fazer curvas para a esquerda, mas precisamos entender que todos aqui estão com o mesmo objetivo, de querer que a nossa cidade da Serra avance e seja melhor para cada um da população. E não é enfiando o dedo no olho do judiciário ou enfiando o dedo no olho do executivo ou até mesmo dos colegas dentro dessa casa que vamos enxergar e construir um futuro melhor para a nossa cidade. Precisamos tratar todas as instituições com respeito e zelar pela harmonia que é o que precisam de ter entre os poderes. Precisamos de ter o entendimento que, às vezes, precisamos de ter um ou outro like a menos nas nossas redes sociais e buscarmos a união e o melhor para a nossa cidade. Eu agradeço a atenção e o comprometimento que cada vereador teve aqui comigo hoje, que eu percebi o quanto vocês olharam nos meus olhos e foram receptivos à minha fala, tá? Muito, muito obrigado. Ficam para a próxima sessão Agente Dias, Antônio Ceiá, Wellington Alemão, Rafael Estrela do Mar e Rafaela Moraes. Antônio Carlos Ceiá. Encerrados os oradores inscritos, passo ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de lei número 8/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho. Dispõe sobre a prioridade nas
tramitações processuais nos órgãos administrativo pública municipal em benefício de pessoas com doenças raras no município da Serra. Projeto de Lei 8/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 16 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Projeto de lei número 100/2025, de autoria do vereador Dr. William Miranda. Denomina rua localizada no bairro Cantinho do Céu. Projeto de lei número 100, em discussão, em votação. Sheila votar. Não, você não vota não. Esqueci. Senhora presidente, 16 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Encerrada a ordem do dia. Encerrada a presente sessão, a próxima será regimental.